Então, boa noite, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar sequência à nossa apostila, então, do sistema digestório, que vocês já têm acesso tanto na plataforma Teams como no e-mail de vocês, tudo bem? Então, o nosso sistema digestório, ele é conhecido também como o sistema digestivo. Digestório, digestivo, dá na mesma, certo? Então, ele é o sistema que nós processamos tudo que nós alimentamos. Então, todo o alimento que nós ingerimos vai passar pelo sistema digestório para transformar macromoléculas, né, nossos alimentos, o arroz com feijão, em substâncias bem pequenas para ser absorvida no nosso sangue. Então, trazendo as vitaminas que nós necessitamos diariamente, tudo bem? Então, né, primeiramente a gente tem que pensar no sistema digestório, quais são as funções. Então, tudo relacionado à alimentação. Primeiramente, nós precisamos o quê? Passar o alimento pela nossa boca, né? Tudo que entra, uma hora vai ter que sair. Então, esse é o processo. Então, os dentes, né, a nossa boca faz o movimento de preensão, de prender o alimento para nossos dentes fazer o que? A mastigação. Então, o processo de mastigação, como a gente vai falar depois em outras doenças, a gente tem que saber mastigar corretamente os alimentos. Não pode ter pressa de engolir os alimentos quase, né, rapidamente, porque isso vai retardar a nossa digestão. E depois reclamar, ai, tô com a barriga doendo, porque acabou comendo com muita pressa, não mastigou adequadamente os alimentos. Então, uma simples atividade, uma simples ação no início da nossa alimentação vai ter um resultado lá no final, pode retardar o quê? A nossa digestão. Passando, então, eu mastiguei o alimento, eu vou engolir, ou melhor, deglutir. Então, a deglutição é uma próxima fase, onde é o processo da gente realmente passar o alimento para descer pelo nosso esôfago, que é o movimento de deglutição. Então, lembrando também de terminologia, né? Pacientes que têm um AVE, um acidente vascular encefálico, né, ou popular derrame, esse paciente ele tem dificuldade de engolir, de deglutir. Então, ele tem uma disfagia, dificuldade de deglutição. E aí o alimento vai começar o que? A caminhar lá em sentido a ir para o nosso estômago, que aí vai ocorrer realmente o processo de digestão, onde vai agir várias enzimas, o nosso suco gástrico, tá? Que é lá no estômago, para depois ele ser encaminhado, aquele todo alimento que foi, né, digerido, vai caminhar para o intestino. Lá no intestino delgado e o grosso vai ser feito o processo de absorção de vitaminas e nutrientes. Então, aqui, resumindo, né, o nosso canal alimentar, ele vai passar primeiro pela nossa boca, lá na parte da nossa boca, né, na nossa face, nós temos uma região chamada faringe. E a faringe, vocês vão depois verificar na parte respiratória, que ela se divide em parte digestória e a parte respiratória. Então, lembre quando a gente tem muita pressa de comer, a gente acaba depois tendo soluço, ou acaba, né, aquele arroz, acaba você engole e vai para o nariz, porque a gente acaba respirando enquanto comemos, queremos conversar enquanto engolimos, e aí o alimento ele vai para uma porção, ele se confunde, ele acaba indo para a porção respiratória e a gente engasga, tá? Então, da faringe, ela vai descer lá para o esôfago, que é o nosso canal bem reto, é um tubo que vai descer para o nosso estômago e caminhando para o intestino delgado, depois para o grosso, passa pela região do nosso reto para sair pelo nosso ânus, através das nossas fezes. E lembrando que nós temos órgãos anexos, são glândulas endócrinas, que nós costumamos dizer, que elas fazem parte, colaboram na digestão dos alimentos. Então, temos as glândulas salivares,
tá? Então, no momento quando a gente mastiga o alimento, por que que a gente fala que é importante mastigar várias vezes? Porque dá tempo de fazer efeito as enzimas que saem das nossas glândulas, né, salivares. Tem o nome isso, é a pitialina, tá? E aí faz aquele efeito do alimento, certo? O fígado, ele é outro órgão que produz várias enzimas digestivas que vão ajudar lá no estômago. E o pâncreas, que também é outro órgão que secreta vários hormônios, tá? Várias enzimas que vai ajudar na digestão. Então, aqui, para vocês terem uma visão, né, rapidamente da parte da anatomia. Então, aqui a nossa boca recebe o alimento, nós temos as glândulas salivares, que é a nossa saliva. Então, quanto mais você mastigar, mais vai dar tempo daquela saliva fazer a digestão já inicial do alimento, tá? Eu costumo dizer, se você cuspir num copinho, fazer um teste, colocar um grão de arroz hoje, amanhã, e você vai deixar descansando aquela saliva sua com um grão de arroz. No dia seguinte, se você for lá observar o grão de arroz, ele vai estar todo soltinho, até não vai nem existir, porque a própria saliva contém a enzima pitialina e vai ajudar a digerir aquele grão de arroz, né? Então, passando pela cavidade bucal, nosso alimento, desce pela nossa garganta, né? Que é a nossa região da faringe, descendo pelo nosso tubo muscular, que se chama esôfago, e vai sendo encaminhado para o estômago. Então, aqui, ó, esse órgão, né? Nosso direcionado à esquerda é o nosso estômago, onde vai ser feito a digestão, tá? Estão vendo aqui, ó, do lado direito, né? Esse órgão todo brilhoso, bonito, vermelho, ele é o nosso fígado. E logo abaixo dele, nós temos a vesícula biliar, que também são órgãos que assessoram o nosso estômago. Logo abaixo do estômago, tá vendo aqui embaixo tem, parece uma linguinha. Depois a gente vai estar falando melhor sobre esse órgão, que é o pâncreas, que também vai, né, secretar, vai produzir várias substâncias para ajudar na digestão do estômago. Então, pâncreas, o fígado, a vesícula biliar colaboram na digestão do estômago, produzindo certas substâncias, certas enzimas que vão acelerar a digestão. Então, o alimento vai ser digerido, né? Para depois, ó, continua caminhando pela setinha, descendo pelo intestino delgado, para ser absorvido bastante vitaminas, e aí ele vai descer e vai entrar no grosso. No intestino grosso, resumindo, é a parte que absorve toda a água do nosso alimento. Tanto é que as nossas fezes, qual é a consistência que ela sai normalmente? Ela tem que sair pastosa, não é? Porque a água, né, em excesso foi absorvida. Então as fezes não pode nem estar muito seca, ressecada e nem muito diarreica, tá? Ok? Então, dando sequência, né? O nosso intestino delgado, ele se divide na parte do duodeno, que é a primeira parte, e depois vai se transformar em jejum e ilho, só para a gente conhecer que o intestino delgado é uma coisa só. Então, é aquela famosa tripa que a gente fala, né? É o nosso intestino, né? Então, é aquela corda, né? De vários metros, aquela mangueira, que ela se divide. Na primeira parte se chama duodeno e depois vai se dividir em jejuno e ilho. Na parte do ilho é que vai se conectar ao início do nosso intestino grosso. Tá vendo essas voltinhas mais grossas? E o nosso intestino grosso, ele vai se dividir, né, em cólon ascendente, porque sobe, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide e vai acabar no ânus. Então, repetindo, o ascendente porque sobe,
o transverso, parece um T, ó, tá vendo? Ó, um T, vai descer, que é o descendente, e parece um S, esse é o cólon sigmoide, tá? E descendo para a nossa região do nosso ânus. O apêndice secal, só para vocês, né, verem aqui, ele é realmente o início do cólon, né, ascendente. Esse apêndice é aquela região onde pode se acumular bastante sujidades da nossa digestão. Então, os restos, tudo que a gente às vezes, porque a gente fala tanto que tem que beber bastante água, porque a água ajuda, facilita a passagem dos alimentos pelo nosso sistema digestório. Se você bebe pouca água, pode começar a acumular pequenos resíduos no apêndice e aí ele pode começar a aumentar, inflamar e se transformar na famosa doença de apendicite, que é a inflamação do apêndice secal ou apêndice vermiforme. Tá vendo que parece uma minhoquinha, tá? E realmente essa região, ela não tem função. O problema é começar a acumular resíduo alimentar e aí ela pode se inflamar, ok? Então, aqui, retomando o que eu havia comentado, a digestão começa na boca. Então, nós temos uma digestão mecânica, que realmente é a função que é dos dentes, mastigando várias vezes, tá? Então, dente e lembrando da nossa amiga língua, porque a língua, a gente não pensa nela muitas vezes, porque a gente movimenta o alimento de um lado para o outro com a nossa língua, tá? Então, o dente ele faz a trituração do alimento e a língua posiciona o bolo alimentar na linha de ação dos dentes. A gente movimenta a língua para que o alimento vá para um lado ou para o outro. Lembrando que a gente tem que fazer isso calmamente, porque quantas vezes também a gente acaba mordendo a nossa língua, né, enquanto nos alimentamos. Então, temos que fazer tudo pensando, com calma, para não morder a nossa língua, porque muitas vezes está com muita pressa e a pressa é inimiga da perfeição. Então, aqui nós temos a nossa língua, que é um órgão, uma região muito importante que vai movimentar nossos alimentos, os nossos dentes. E olha que interessante aqui, onde estão as nossas glândulas salivares, né? Logo abaixo dos nossos dentes, tá? E acima aqui também. Então, elas produzem a nossa saliva. Então, a digestão química, que é a parte que as glândulas salivares fazem a ação delas, porque através da amilase salivar, que é o que eu falei, é a enzima, tudo que é enzima é que degrada, que digere, tá? Os alimentos. E no caso, ela tem um nome, que é a pitialina. Então, a amilase salivar, pitialina é a mesma coisa, tudo bem? Então, essa é a enzima que favorece a nossa mastigação. Então, nós, se a gente colocar num copinho, né, a nossa saliva e colocar um grãozinho de arroz, um milho, né, e deixar por um dia, você vai ver no dia seguinte que o alimento já não vai estar mais lá, porque a nossa saliva contém essa enzima amilase salivar. Então, aqui, só para ter uma visão geral, quanto é importante, né, a parte dentária das pessoas, né, os dentes. Então, a boca, nós temos a quantidade exata de dentes, nós lembramos que a boca tem as bochechas, o palato duro é o nosso famoso céu da boca, a primeira parte aqui inicial, e depois, aonde a gente não consegue mais encostar com a língua, vocês percebam e tentam fazer isso, ó, passo a língua no céu da boca de vocês e vai movimentando a língua lá para o fundo. Percebam que vai ficando mais mole, e aí é o nosso palato mole. Tá vendo a nossa famosa campainha aqui? É a famosa úvula palatina, tá? É a nossa campainha, né? Normalmente ela pode se inflamar, a gente fala da doença uveíte,
né? Processo inflamatório, infeccioso, ok? Próximo desenho, próximo slide aqui, a questão da quantidade de dentes, né, nos homens em fase adulta e depois quando a gente é criança, a questão dos dentes de leite. Então, a quantidade de dentes realmente vai influenciar na mordida, no processo de mastigação dos alimentos. Então, tudo isso é muito importante a gente observar a questão, né, dos dentes dos pacientes, se usam prótese dentária. Por quê? Se ele não tem dente suficiente, a mastigação fica comprometida. Portanto, a digestão vai ser prejudicada, concordam? Então vamos seguir. Aqui é para mostrar realmente a questão das glândulas salivares, tá? Aqui nós temos ó, a localização das glândulas salivares. Nós temos aqui abaixo do nosso queixo e aqui atrás. Eu gosto de comentar que quando a gente está escovando o dente, sem querer a gente encosta a escova no cantinho da nossa boca ou logo debaixo da língua. Já observaram que acontece, sai um esguicho de uma aguinha? Já perceberam, fizeram esse movimento sem querer? Você, né, naquele momento, você comprimiu a glândula e, né, esguichou a saliva, a pitialina, tá? Quem já teve essa experiência, falou, nossa, o que aconteceu? Você encostou numa região e saiu um esguichinho de alguma coisa. Seria a saliva de vocês. Aqui é onde eu queria mostrar a nossa porção da faringe. Como eu já disse, a porção da nossa boca, a gente vai fazer a mastigação e olha o alimento aqui descendo, tá? Tá vendo essa porção vermelha? É a nossa língua que vai empurrar para trás. Olha aqui, ó, essa parte aqui é a nossa úvula, ó, úvula palatina. Então, ele vai estar descendo para trás. Esta região é a nossa faringe, certo? Por quê? É a faringe, eu falei que nós temos a parte faringe digestória e temos a faringe, a parte respiratória. Porque aqui nesta região se encontra, quando a gente respira, ó, o nosso nariz aqui em cima, o ar você pode tanto puxar pelo nariz, quando a gente abre a boca e dá aquela inspirada, o ar também entra por aqui. Então, aqui atrás, nós temos a parte oral da faringe, perto da língua, e nós temos a parte laríngea da faringe. O que é essa parte? É a parte respiratória. Então, a faringe, né, ela é importante, é uma região onde acontece a deglutição. Então, durante a etapa faríngea da deglutição, a língua se mantém contra o palato. Então, quando a gente vai engolir, ó, o movimento que vocês vão fazer de conta que vocês vão engolir uma bala. Ó, a língua vai comprimir o palato duro, certo? E aí você vai empurrar o alimento lá para trás, para o esôfago. E aí é o momento onde, ó, a laringe sobe, a epiglote fecha e a laringe e o bolo é conduzido ao esôfago. Esse movimento, quando a gente deglute a nossa epiglote, que é a nossa tampinha, ela vai fechar a parte o que? Respiratória, vai tampar aqui, porque aqui é a nossa traqueia e atrás nós temos o esôfago. Então, olha aqui o que aconteceu, ó. Essa tampinha estava aberta, concorda que quando a gente engole, olha aqui a glote, ó, fechou. Essa parte rosinha é a nossa traqueia. Então, o alimento vai para trás, vai para o esôfago. Quando a gente quer conversar, respirar enquanto nos alimentamos, o alimento pode, sem querer, vir para a traqueia, para a parte respiratória. E é aí que a gente engasga, certo? E aí, pelo reflexo, você tosse e o alimento pode voltar para o nariz. Aquela questão de pedacinho de arroz que sai pelo nariz de criança, que espirrou, ou Coca-Cola que bebe muito rápido e acaba saindo, né, pelo nariz. Tudo bem? O nosso esôfago, só para vocês terem noção da questão da porção do nosso esôfago. Então,
Partindo da nossa frente do organismo, nosso corpo, meninos, nós temos a parte, tá vendo essa parte cinza com uns anéis? É a parte respiratória, é a traqueia, é o sistema respiratório. Atrás, olha lá, esse músculo, essa carne vermelha aqui atrás, ó, esse é o nosso esôfago. Então, nós temos no nosso corpo, nós temos um tubo na frente, que é a traqueia, é a parte da respiração, que em outra aula a gente vai discutir. Atrás tem outro tubo, que é o nosso esôfago, por onde o alimento vai descer e ó, entrar no nosso estômago, para vocês entenderem a porção, né, superior do nosso estômago para descer, tudo bem? Então, mais um desenho para vocês entenderem. A questão do alimento vai descendo pelo esôfago. Olha lá, tá vendo que essas coisas tá comprimindo, ó, tá apertando o esôfago para empurrar o alimento para baixo. Esses movimentos são os famosos movimentos peristálticos, é o peristaltismo, tá? E vai descendo o alimento, bolo alimentar. Tudo que a gente está comendo para descer para o nosso estômago. Então, olha lá que eu acabei de dizer. O esôfago situa-se ventralmente a coluna vertebral e dorsalmente a traqueia. Vou explicar. Então, de novo, o esôfago, ele fica atrás, certo, da traqueia, como eu disse para vocês no anterior. Olha lá, a traqueia vem primeiro, depois vem o esôfago e olha lá atrás a coluna vertebral. Então, é o que eu estou dizendo aqui, porque nós temos então 3 tubos no nosso corpo, né? Da parte da frente do nosso corpo, da parte anterior. Primeiro tubo, primeiro uma coisa no tubo reto é a nossa traqueia, depois vem o tubo do esôfago e atrás a coluna vertebral, para vocês tentarem entender. Depois eu vou postar uns vídeos, né, com imagens para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos que falar das camadas que revestem os órgãos abdominais. Então, para o nosso sistema digestório, a camada, aquela película que protege todos os órgãos do sistema digestório, se chama peritônio. Então, os órgãos abdominais são revestidos por uma túnica serosa. O que é túnica? É uma camada de tecido, tá? Em maior ou menor extensão, chamada de peritônio parietal. Esse parietal, nós temos assim, ele vai revestir as paredes de toda a cavidade abdominal. Então, por dentro do nosso abdômen, ele protege toda a cavidade. E o peritônio visceral, cada órgão, então o estômago tem o seu peritônio visceral. Ele envolve as vísceras. As vísceras são os órgãos em si. Então, o fígado tem o seu peritônio visceral, o estômago tem o seu peritônio visceral e o parietal é o que reveste a camada do abdômen por dentro, aonde estão todos os órgãos. Então, aqui é uma visão, né, uma imagem de um livro de anatomia. Então, cada órgão, esse é o estômago. Então, ele tem na sua camadinha aqui um peritônio visceral. Aqui tem o pâncreas, ele tem também o seu peritônio visceral. Ao redor, né, de todo o abdômen, que vai fazer a camada, né, do abdômen, onde estão todos os órgãos dentro, tem o peritônio parietal. Tudo bem? Então, aqui é uma imagem só em comparação. Aqui no caso comparando o estômago dos humanos, que é o nosso, comparado ao estômago de ruminantes, né? Dos animais que ruminam, vaca, boi, cavalo, né? Que mastigam, devolvem o alimento e acabam comendo de novo. Então, o nosso processo de digestão é muito mais eficaz. De uma vez só, nós nos alimentamos, mastigamos, processa de uma vez só os alimentos e é absorvido, né? Sorte nossa. Então, aqui é uma visão da divisão do estômago. Existe a porção do fundo do estômago. Neste momento, a cabeça de vocês deve ter dado um nó, né? O estômago aqui é a parte superior, sim,
mas na literatura é reconhecida como fundo do estômago. Então é meio o contrário. Esta região central do estômago é o corpo do estômago e a parte final, que vai começar já o intestino aqui embaixo, é a parte pilórica, é o famoso piloro do estômago. Então aqui é uma visão por dentro do nosso estômago. Estão vendo que a parte, ele é um órgão, possui músculo, né? E na parte interna existem pregas gástricas. Então ele é todo cheio de ondinhas dentro do estômago. Para quê? Para aumentar o contato do alimento com o suco gástrico e assim acelerar o processo de digestão. Tudo bem? O intestino delgado, então, seguindo, né? Saindo do estômago, o alimento vem e vai descer para o intestino delgado. Ele é fino, ele é fininho, brilhoso, parece uma linguicinha, né? E é a maior parte da digestão e absorção que vai ocorrer, porque no intestino delgado vai absorver as principais vitaminas de todo o alimento. E o que restar, o que sobrar, vai ser processado, passar pelo intestino grosso para sair pelas fezes. Resumindo. Então, olha lá, o intestino delgado, o início dele, olha o nome dele, lembra? Duodeno. Então, o intestino delgado, ele se divide na parte inicial, duodeno, depois vai se tornar jejuno e a parte final é o íleo, que vai já conectar-se no intestino grosso. O grosso, onde vai ser absorvido a grande parte da água do nosso bolo alimentar, é a parte cólon, lembra? Dividido em cólon ascendente, porque sobe. O cólon transverso, parece um T. O descendente, porque desce realmente. Esse é o cólon sigmoide. E a nossa região do reto. E olha aqui, o orifício anal, né? O nosso ânus. Lembrando que, olha lá, parte interessante da nossa região anal, ela é muito vascularizada, então dependendo, a gente, né, tem que se alimentar adequadamente, muitas verduras, frutas, né, muita água, porque a gente vai favorecer a saída das fezes. Quanto menos água você bebe, mais endurecida vai ser as fezes e a força que você vai fazer para eliminar aquele cocô vai ser maior. E aí pode acabar o quê? Machucando tanto a parte interna como a parte externa, né? E ter, né, possíveis hemorroidas por conta desse hábito alimentar inadequado. Aqui é o nosso fígado, então de novo, né, comparando aqui, mostrando a questão do nosso fígado. Ele é um órgão que vai produzir várias enzimas importantes na digestão e, né, a famosa bile. A vesícula biliar, olha, esse órgão aqui debaixo do fígado, ela vai armazenar toda a bile que o fígado vai produzir. Ele vai produzindo na medida que a gente vai precisando para ser colocado na digestão, e na vesícula biliar vai ser só armazenado, fazer um depósito de bile. No momento que o estômago precisa de bile para ajudar na digestão, aí a vesícula biliar vai estar o quê? Liberando essa bile. E lembrando, qual é a função da bile? A famosa bile é aquele detergente natural do nosso organismo, como se fosse detergente de cozinha. Quando você está com aquela panela bem cheia de gordura, pegajosa, você põe lá o seu detergente de preferência, passou a bucha, o prato não fica totalmente limpo, sem aquela coisa de gordura? A bile faz a mesma coisa. Então a bile vai ajudar na digestão de gorduras da nossa alimentação. Tudo bem? Por hoje é só, meninos. Esse é o sistema digestório. Então, eu vou estar compartilhando com vocês depois algumas imagens, alguns vídeos da internet que eu achei interessante para estar complementando o entendimento do nosso sistema digestório.
ok? Um beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.